Talvez todo o problema da sua vida seja um simples vício para atender a variedade da sua mente. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar então, dando sequência à série de vídeos sobre as necessidades da mente, falar sobre a necessidade de incerteza. A necessidade de incerteza nada mais é do quanto de variedade eu coloco na minha vida. Porque, assim como eu vinha falado no vídeo anterior, se nós vivêssemos só para atender a certeza, ou se eu tivesse certeza de tudo aquilo que acontecesse, a vida seria um saco, né? Então, a incerteza é uma das necessidades que vem justamente para fazer o quê? Para dar uma temperada na nossa vida, para fazer com que a gente tenha uma perspectiva de algo diferente. Todos nós gostamos de surpresa. E a surpresa que a gente não gosta, a gente chama de problema. Porém, quando a surpresa é boa, a primeira coisa a se fazer é tentar compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Quando a surpresa não é boa e ela se torna um problema, a gente tenta evitar. E aquilo que nós internamente não conseguimos absorver, a gente chama de problema. Então a variedade, ela pode ser atendida das duas formas. Ou gerando situações que realmente a gente gosta e gostaria de repetir, ou simplesmente gerando escassez, problemas e muitas outras coisas que a gente gostaria de evitar. Só que a nossa mente, nós como seres humanos, não temos um filtro que vá dizer, ok, eu só vou atender a necessidade de variedade por meio de algo bom. Pode ser que eu aprendi a atender a minha variedade justamente dentro de um problema, justamente dentro da escassez. Pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser de saúde. Ou vocês não acham que é uma variedade muito grande quando a gente está dentro dos nossos problemas, quando a gente está dentro de uma escassez? Óbvio que gera uma variedade muito grande. Então a gente tem que começar a entender que o vício cognitivo que nós temos de gerar um problema talvez esteja ligado diretamente ao atendimento da necessidade de incerteza da nossa mente. A gente percebe que muitas vezes e muitos problemas que acontecem que geralmente são repetitivos em nossa vida, a gente se pergunta, nossa, mas por que isso acontece comigo? Na verdade, o porquê não vai ter nunca uma resposta. Agora, se nós mudarmos a pergunta de por quê para quê, para que serve este problema que se apresenta para mim? Para que serve isso que está acontecendo? Será mesmo que é só para atender uma necessidade de variedade? Por quê? Porque a pessoa que vive numa escassez, onde ela conviveu num ambiente escasso, onde aprendeu com as suas referências padrões, geralmente pai e mãe, que é por meio da escassez que ela atende uma variedade, esse vício cognitivo ela vai executar durante a vida, justamente para atender essa variedade. E por isso que não há nada a se mudar em comportamento. O que gera o comportamento é uma decisão. Comportamento é só resultado. Assim como não há nada a se mudar na consciência. Consciência não é nada mais do que um músculo a ser exercitado, assim como o nosso corpo. Porque as observações daquilo que eu estou gerando de realidade na minha vida é exatamente o que vai me dizer para que isso serve para mim. Para que esse problema tem que se apresentar? Para que eu tenho que viver na escassez? Se nós nascemos predispostos a ser abundante em quase tudo na nossa vida, saúde, relacionamento, dinheiro, para que eu preciso gerar esse problema? Aqui a gente tem que entender
que talvez somente por estes problemas é que essa necessidade da mente de incerteza é atendida. Ora, a gente percebe que tem gente que atende a necessidade dessa variedade, quanta variedade há na vida, por meio de compras. Ah, compra uma bolsa por mês, compra um sapato por mês, roupa em uns níveis mais elevados, troca um carro a cada período. Por quê? Porque entende que a necessidade de variedade está no objeto a ser adquirido. Porque nós fomos doutrinados a entender que amor é desejo. Platão falava isso. Platão definiu o amor como desejo. Claro que ele não falou amor, porque talvez, acho que o português nem existia na época. Ele chamou de Eros. Eros motel, Eros drive-in, Eros, o desejo. Só que Platão também alertou: o desejo só existe na falta. Quem tem filhos de menor idade, assim como eu tenho o Pedro de 8 anos, percebe que o brinquedo do outro lado da vitrine é muito mais amado do que aquele que na presença da caixa de brinquedos já se faz presente, já está ali. Ou seja, a necessidade de variedade já vem sido evidenciada muito antes, lá no tempo dos gregos. Ora, se essa necessidade que Platão definiu que amor é desejo e desejo eu só tenho na falta, logo eu preciso gerar uma falta para atender a necessidade de variedade. E será que essa falta não vai para esse viés de escassez de dinheiro, de arrumar problemas, de não ter saúde, de brigar com pessoas que a gente gosta, gerando assim escassez de relacionamento? Porque a pulsão desejante de variedade nesta necessidade de incerteza é a pulsão que vai fazer com que eu crie a realidade de variedade do meu mundo. É mais fácil eu criar variedade conquistando grandeza ou arrumando problema? A mente é algo que ela vai para a lei do menor esforço. Então, arrumar problema talvez seja a única forma que eu tenha para atender, porque eu aprendi assim e é mais fácil. Então, todo o atendimento de variedade que nós temos como necessidade faz com que a gente tenha que observar que se essa necessidade a ser atendida não advém de um problema, não advém de uma escassez, de um desejo, e alimentar a variedade também colocando o valor nesse desejo a objetos, aonde o valor está no objeto e não no meu interno, aonde eu transfiro a necessidade de variedade de uma compra desenfreada num consumo desenfreado da vida de tantos sapatos, tantos objetos, é um saco sem fundo. E esse vazio existencial vai sempre vir levantar a mão e dizer: ok, tu é dono do mundo como objeto, mas tu não é dono de ti mesmo. Por quê? Porque tu não entende como tu funciona. E se tu não entende como tu funciona, a realidade que se apresenta talvez não é a que a gente deseja, não é a que a gente gostaria. Então a gente está num beco sem saída, enquanto a certeza, que é o meu vídeo anterior, fala que as minhas ações muitas vezes estão travadas porque eu preciso ter certeza daquilo que eu vou fazer. A variedade, que é a incerteza, ela faz com que eu precise ter esse tempero, essa coisa diferente a todo momento. E aí é o grande passo a gente observar que eu tenho uma certeza de variedade por meio de um problema. Ela se
entrelaçam, elas são juntas, coladas, quase que sempre uma complementa a outra, porque para eu gerar variedade é só eu ter a certeza de ter dinheiro no banco ou saldo no meu cartão, porque eu comprando aquele objeto eu vou ter a certeza que eu sacio a minha variedade. Pronto, tu acabou de atender duas necessidades da mente sem saber. E aí eu tenho a certeza que por meio dessa variedade da compra de um objeto ou por um problema, eu atendo a variedade. Nossa, parece estranho isso, parece... Mas isso é você, isso é eu, isso é todas as pessoas que caminham e se dizem seres humanos. Porque é assim esse funcionamento. Há uma ilusão cognitiva. E por isso que não há nada a se mudar em comportamento. É muito antes. Os pregadores de mudança de comportamento blasfemam contra a inteligência humana. Por quê? Porque se não se tiver um entendimento de como eu funciono, o que precisa ser atendido no meu cognitivo, como eu vou tomar a melhor decisão para a minha vida? É o famoso deixa a vida me levar. Como? Talvez seguindo a última dica da capa da revista Tititi. Talvez seja levando em consideração alguma receita de algum livro campeão de venda da livraria. E aí vai chegar num certo momento que a vida vai estar tão vazia porque eu perdi tempo me apegando ao externo, que o interno vai dizer, agora não adianta mais, agora é mais fácil morrer porque não tenho mais essa força que eu deveria ter tido lá no começo a observar o porquê acontece o que acontece comigo. Quanto mais atendimento de variedade na nossa vida, mais propenso a estarmos trazendo o valor do externo para o interno a gente tem. Mas Wagner, como é atender uma variedade interna de autenticidade, que eu não coloque valor em objetos, que eu não coloque valor em... Mais para frente eu vou explicar isso. Mas fique agora só com o entendimento de que a necessidade de incerteza da sua mente pode ser a causadora dos problemas da sua vida. Se tu que está aí me assistindo pegar só isso e observar, vai ter um mundo de descobertas. Por quê? Porque assim como este celular, a nossa mente é cheia de aplicativos instalados. Só que o contrário do celular, que eu posso pegar aqui e eu escolho qual aplicativo acessar, tu não tem esse poder no teu inconsciente, a não ser que tu exerça esse músculo da observação chamado consciência. Então aqui, observem as variedades que aconteçam na vida de vocês. Se ela não está sendo atendida por meio de problemas e escassez, ou por valorização a objetos, a valorização de algo externo que é um saco sem fundo, que a presencialidade do objeto adquirido que atendeu a necessidade de variedade é assassinado, o amor é assassinado pela sua presença. Por quê? Porque jamais alguém pode amar aquilo que tem sempre, segundo Platão. Isso é Platão dizendo. Jamais você pode amar, porque amor é desejo e desejo só acontece na falta. Amor platônico. O
operadora de cartão de crédito deve ter uma estátua de Platão nas suas empresas. Porque é exatamente essa lei. Deseje, só que para gerar desejo eu tenho que ter falta. E eu vou lá e adquiro mais e mais e mais e mais. Então essa é a ideia. Não tem como a gente não melhorar e evoluirmos com a autenticidade de Wagner ser mais Wagner, você ser mais você, se tu não entender como funciona o que comanda a tua vida, o que cria a tua realidade. Se você não entendeu ainda que tu é co-criador da realidade, nada que aconteça para ti no externo, tu é eximido de relação, enquanto tu não entender que tu é quem toma as rédeas da tua vida e cria essa realidade que talvez está te machucando, tu não vai conseguir sair dela. Por quê? Porque isso é um vício cognitivo. Tu aprendeu assim, por meio de interpretações, ambientes de vivência, referências de quem veio antes, as relações que eu tenho com meus desafios, os meus desejos e minhas vontades. Ora, se os desejos e vontades não forem autênticos, a chance de você estar atendendo a variedade porque tu deseja algo que tu ouviu falar ou que tu acreditou que era bom é muito grande e isso não vai te preencher. Então eu quero aqui deixar esse ponto. Talvez a necessidade de incerteza esteja sendo preenchida por meio de problemas, por meio de escassez, por meio de... ou por um esforço gigante de correr atrás de aquisições desejantes pela falta, que são assassinados pela presença. Então, a revista Tititi é massa, né? A Capricho também, né? Cara, talvez nós tenhamos sido amaldiçoados a seguir tendências. E quanto mais a humanidade segue tendência, menos se conhece as individualidades. E aí, o que sobra para nós? Cara, viver como todo mundo vive. Acorda de manhã, sai para trabalhar, troca teu tempo por dinheiro, adquire coisas para... compra coisas que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar pessoas que tu não gosta. Se não me engano é o livro do Clube da Luta, se não me engano essa frase. E é isso. E aí vai repetir 10, 15, 20, uma vida inteira sem realmente fazer um entendimento do que realmente faz sentido, que é, cara, como que eu funciono? Cara, a minha mente funciona assim. Ok? Então, dentro desse entendimento, eu vou conseguir fazer com que eu me torne mais autêntico e assim tenha a felicidade tão proclamada por Aristóteles, que amor é igual a felicidade. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Curte, compartilha com quem gosta. Se tem algo que não concorda, por favor, fique à vontade. Se tem um elogio, por favor, fique à vontade. Para finalizar sempre, não acreditem em mim. Assimilem o que eu estou falando e experienciem. Tá bom? Tchau. Até mais.